Boa madrugada, saudações. Aqui vamos falar sobre, a pedido de vocês, sobre transtornos do humor. Transtornos do humor fica dentro de clínica médica, psiquiatria. Dos transtornos do humor, a gente vai falar basicamente de dois. A gente vai falar, primeiro, do transtorno afetivo bipolar, que é o que vocês precisam mais agora, né? Então, a gente vai falar do transtorno afetivo bipolar e da depressão. Então, vamos começar pelo... Cadê? Espera aí que eu troquei todas as tampinhas aqui. Aqui. Mano, tô com sono. Azul com azul, tá aqui. Transtorno afetivo bipolar. Bom, lembra que eu já mostrei para vocês, né? Sempre que a gente vai estudar um tema clínico, a gente divide em partes. Lembra quais são? EFQDT. EFQDT. São 5 partes, bem fácil. Então, E de epidemiologia. Epidemiologia. F de fisiopatologia. O Q de quadro clínico. O D de diagnóstico. E o T de tratamento. Certo? Então vamos lá. Epidemiologia. Primeira não tem muitos detalhes, né? Mas a parte de diagnóstico que é um pouco mais complexo. De epidemiologia, que é importante saber que ele tem a prevalência mais parecida com a da esquizofrenia, mais ou menos, que é de 1 a 3% da população e costuma aparecer em adultos jovens. Tá? Pode ser da adolescência, pode ser normalmente depois dos 20 anos. Tá? Fisiopatologia ainda não se sabe, né? Parece ter um componente importante genético, né? História familiar é um fator de risco, e tem relação com aumento e diminuição de neurotransmissores, principalmente a serotonina e noradrenalina, norepinefrina, né, e dopamina, mas principalmente esses dois primeiros. E principalmente no lobo pré-frontal, na região anteroposterior, que seria mais ou menos aqui, ó. Se a gente fizer um cérebro, seria mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Desculpa o meu cérebro. Bom, quadro clínico é aqui que é o mais importante. O quadro clínico é com base nele que a gente vai fazer o diagnóstico. Então, para lembrar, primeira coisa, a gente tem que saber o que é mania. Então, o quadro clínico do transtorno bipolar, ele tem, pelo DSM-5, ele coloca como um aumento do humor e das atividades, um aumento persistente, anormalmente persistente do humor e das atividades, principalmente dirigidas a objetivos, né, goal directed, e por um período prolongado. Tem um mnemônico, né, porque como é muito detalhe, a gente tem tudo isso daqui, tem que preencher critérios de mania, tá? Ou hipomania. E aí tem critérios para isso. Então, vamos ver aqui, ó, critérios de mania ou hipomania. Então, primeira coisa, para chamar de mania, então tem que ter, tem que ter maior ou igual a 1 semana para chamar de mania, ou maior ou igual a 4 dias para falar que é hipomania. Segundo item, se tiver critérios, segundo item isso aqui são os critérios de tempo, né? Aqui são os critérios de severidade. Se tiver os critérios de severidade, a gente pode falar que é mania. Se não tiver, é hipomania. Então, se tiver presente é mania, se não tiver, é hipomania. Então, quais são os critérios de severidade? Ele tem que... É o que a maioria das doenças psiquiátricas tem, né? Comprometimento
da vida social, do desempenho da pessoa, né, do comprometimento familiar, no trabalho, ocupacional, tem que atrapalhar a vida do cara. Ou que seja grave o suficiente para causar hospitalização. Ou que seja grave o suficiente a ponto de gerar sintomas psicóticos, psicose. Tá? Então, se tiver um desses três, ele encaixa como critério para mania. Se não tiver, ele pode ainda ser hipomania. Mas o que define mesmo é aqui, ó, o C. E aí o C são sinais mesmo, são sintomas, né? O que tem que ser maior de uma semana, né? O que tem que ter ou não os critérios de gravidade? São esses sintomas aqui, que a gente vai chamar de dig fast. Em inglês, dig fast é cavar rápido, né? Porque o cara com mania, ele fica loucão, ele quer fazer um monte de coisa, ele quer dominar o mundo, ele quer construir um monte de projetos, ele quer tocar instrumentos, ele quer fazer um YouTube com aulas de medicina, ao mesmo tempo ele quer dar plantão, ter 2 empregos, correr, e essas coisas, né? Essas coisas são mania. E ele acha que é o Batman, então ele cava buracos rápidos, e é isso aí. Tá? Deu pra entender, né? Então, dig fast. Dig fast. D-I-G-F-A-S-T. Gente, eu preciso dormir. Dig fast. Então, do dig fast. O D, ele é de distração. Então a pessoa ela fica com tantos focos ao mesmo tempo que ela não tem foco nenhum, né? Ela fica distraída, ela começa a pensar no projeto de escalar o Everest, daqui a pouco ela já decidiu aprender a tocar bateria, e aí depois ela quer pintar a casa inteira, e aí ela decidiu que ela vai mandar uma carta para cada uma das pessoas do congresso, e enfim, a pessoa vai ficando distraída, tem um monte de coisa. E ela vai ficando irracional, irresponsável. Então o segundo é irresponsabilidade. Uma coisa clássica é com gastos, né? A pessoa começa a gastar, a comprar coisas porque ela acha que tem grana. Eu lembro que uma vez no internato, uma paciente me chamou e ela disse que era dona do Pão de Açúcar, e ela queria o telefone, ela gostou do atendimento, e como agradecimento ela queria ela queria os dados da minha conta porque ela ia depositar R$1 milhão para mim. Estava internado no hospital lá, e eu lembro dela falando isso para mim. Então é bem isso mesmo, a pessoa acha que tem grana e ela vai gastar. Outra coisa que o I ajuda a lembrar é de irritabilidade. Assim, muita gente confunde transtorno bipolar, a mania, desculpa, a gente tá falando de mania, tá? Não tá falando de bipolar ainda, a gente tá falando de critérios para mania. Transtorno afetivo bipolar tem o sintoma mania, a síndrome mania, mas não quer dizer que necessariamente todo mundo que tem mania é bipolar, porque pode ter por outras causas, então a gente vai falar sobre isso. Mas é que assim, enquanto a gente fala sobre mania, muita gente pensa que a mania é o contrário da depressão. Então o paciente com mania ele é sempre alegre. Não, às vezes ele tá ativo, ele tá ativado, mas às vezes não é na forma de alegria, às vezes ele tá irritável, né? Ele tá muito irritado. Uma característica também é a grandiosidade. Então ele não se contenta em sei lá, mandar uma carta para a namorada, por exemplo. Ele quer escrever um livro de poesias para a namorada, no Dia dos Namorados. Tudo é grandioso. F de fuga de ideias. Então ele vai tendo uma ideia atrás da outra, ele não consegue... E às vezes ele fala isso mesmo, ele fala, parece que meus pensamentos estão fugindo, porque é muito rápido, ele pensa muito rápido, ele pensa muito fast. E vai cavando no cérebro dele ideias fast, muito rápido. O A é de atividades. Então, muitas atividades, ele fica muito ativo e são direcionadas a atividades em geral, assim, não é só que ele fica agitado, ele fica com objetivos, ele vai criando um monte de objetivo um atrás do outro e ele fica ativo. Então é goal-directed activity, né, que eles falam. Alteração do sono, ele tem uma necessidade de sono diminuída, e o T de tagarela. Fala muito, não cala a boca. Tá? É engraçado. Então, a pessoa fica mais comunicativa. Então, se tiver pelo menos 3... tem mais ou 3 ou mais desses aqui, aí a gente pode falar que é mania. Tá? Então, se tiver mais de 4 dias, sem critérios de severidade, é hipomania. Se tiver mais de 4 dias com critérios de severidade, não, a gente vai pensar em mania. Mas principalmente se tiver mais de uma semana, que é o critério definitivo. Tá? Então é isso aqui que a gente usa. Bom, isso aqui é para falar que tem mania, tá? Agora, como é que a gente fala que tem transtorno bipolar? Por quê que é diferente? Porque às vezes a pessoa tem mania induzida por medicamento, às vezes ela usa cocaína e faz um quadro parecido com mania, né? Às vezes pode ser um tumor cerebral em alguma região, talvez no lobo pré-frontal anteroposterior, ela pode ter um quadro parecido com o de mania, tá? Hoje em dia, na classificação atual, um episódio de mania já é o suficiente para considerar a pessoa como portador de transtorno afetivo bipolar desde que ele tenha mais de 2 semanas e não uma. Então, o critério diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ele envolve a presença de mania, mas ele não tem só um tipo, são 2 tipos de transtorno bipolar.
Você viu aqui que a gente fala de mania e hipomania? A hipomania é aquele que não é tão grandioso, não é tão exagerado. A pessoa continua funcional, né? Ela não tem tanto comprometimento, ela é uma pessoa mais produtiva. Tem vários artistas, pessoas famosas que são consideradas com transtorno bipolar, né? Então, por exemplo, Sócrates. Eu lembro que Sócrates, não jogador de futebol, tá? Sócrates, o filósofo mesmo, lógico, na época não tinha esse diagnóstico, né? Mas hoje, retrospectivamente, algumas pessoas falam que pela biografia ele possivelmente seria bipolar, mas aí, né, é pouca informação. Mas a gente sabe que o Axl Rose provavelmente é bipolar, a Catarina Zeta-Jones, eu ouvi uma entrevista com ela, que ela também tem transtorno bipolar. São pessoas que têm múltiplas atividades, às vezes escrevem vários livros e... Quem mais? Lembra também a gente estava brincando no grupo lá, né, como é que ele chama? O cara do Nirvana. O cara do Nirvana se suicidou, né? Aumenta muito o risco de suicídio, o transtorno bipolar. Né? Por quê? Porque ele sai de ele vai alternar o humor dele entre estados de normalidade, né, de estabilidade, de mania e de depressão. E aí a gente classifica, pelo padrão clínico dele, a gente classifica em tipo 1 ou tipo 2. Então, para chamar de tipo 1, ele tem que ter mania por mais de 2 semanas. Mania não precisa ter 2 semanas para falar que é mania. Se tiver 2 dias nessas características aqui, não é mania. Mas se tiver mais de 1 semana, é mania. Mas para falar que é bipolar tipo 1, tem que ter mais de 2 semanas. Né? E não pode ser atribuído a nenhum outro motivo. Né? Por exemplo, o cara não pode estar usando cocaína e você falar que ele é bipolar. Não, é medicamentoso. Então você tem que excluir que não seja nada orgânico. Né? Ou então, por exemplo, hipertiroidismo. O cara tá lá cheio de hormônio tiroideu, ligadaço, e aí pode confundir um pouco e fechar diagnóstico pelos sintomas, querer fechar diagnóstico, mas você não pode. Você tem que excluir a causa orgânica. Né? E o tipo 2 precisa ter hipomania mais depressão. Então, antigamente, para falar que era bipolar, tinha que ter os dois. Tinha que ter episódios de mania ou hipomania e mais um episódio de depressão, pelo menos um de cada. Hoje em dia, aí também tinha muita discussão sobre se um episódio só de mania, já sem depressão, dava para falar que era bipolar ou era só um episódio isolado de mania. Hoje em dia não. Hoje em dia, a classificação para prova que a gente tem que saber é um episódio de mania por mais de 2 semanas já é o suficiente para falar que é transtorno bipolar. Não precisa ter depressão. Mas normalmente a pessoa vai ciclando entre mania e depressão. E hipomania, o tipo 2, ele tem hipomania, ele é um pouco menos intenso, ele não causa comprometimento da vida social na maioria das vezes. Às vezes sim, tá? Mas não é nada tão dramático. Às vezes causa bastante, mas não chega a ser tão dramático quanto no tipo 1. Ele não vai ter psicose, né? Então ele pode ter ideias de grandeza, mas ele não vai ouvir vozes ou ver castelos e coisas assim, tá? Que nem pode acontecer no tipo 1, tá? Então o tipo 2 ele é um pouco mais controlável. Mas aí, para você fechar, você tem que ter hipomania e pelo menos um episódio de depressão. E aí tem um terceiro tipo, na verdade não é um tipo, né? Na verdade poderia ser uma doença separada, mas a gente pode chamar de ciclotimia, ou ciclotímico, né? Que ele tem, para chamar de ciclotímico, ele tem que ser pelo menos por 2 anos, com características do tipo 2. Então aí ele tem uma depressão um pouco mais leve, não chega a ter mania, hipomania, não é uma depressão muito grave, né? Mas ele tem períodos estáveis menores do que 2 meses. Então, olha só, é 2, 2, 2. Tem que ser pelo menos 2 anos, com características do tipo 2, e ele tem períodos estáveis curtos, de menos de 2 meses. Tá? Então ele fica ciclando, né? Ele fica ciclando entre depressão e mania, mas sem nada muito dramático, nem para cima nem para baixo. Tá? E tratamento. Tratamento tem uma regrinha também. Então, vamos colocar aqui. Então, o tratamento, a gente vai lembrar de quais são pelo mnemônico Caloral. Então, Caloral. Deixa eu pegar aqui o laranjinha. Então, Caloral. Caloral. Então, o Caloral. Caloral, a gente vai lembrar dos medicamentos. Então, a gente vai dividir em 3 grupos. Esse aqui. Então, deixa eu ver. Caloral. Esse daqui são os antiepilépticos, que a gente já... Aqui são os antipsicóticos. Essa aqui é a droga clássica. Foi a primeira grande droga no tratamento, né, do bipolar. Então, Caloral. Aqui é carbamazepina, ácido valproico, são estabilizadores do humor, e a lamotrigina. São os três anticonvulsivantes que podem ser usados como estabilizadores do humor.
Aqui, deixa eu ver se eu lembro. O não era isso, peraí. Não, é aripiprazol, que é novidade, isso, a risperidona e a olanzapina. Depois a gente faz uma aula de antipsicóticos. Tá? E o clássico, que é o lítio. Tá? Lítio, é importante saber algumas coisas. Tá? O lítio, ele tem alguns efeitos adversos. O mais precoce dele é tremor, sedação, ele dá sono, pode dar tontura. Ele pode ir piorando, ele pode causar diabetes insípidos, a pessoa fica com poliúria, com muita sede, hipotireoidismo, e ele é teratogênico, né? Então, uma forma de lembrar, são pelo menos os mais importantes, os 3 T's, né? Hipotireoidismo, teratogênico e tremores, tá? Que mais? O lítio, ele tem um limiar tóxico muito próximo do limiar terapêutico, então tem que ficar monitorando a dose de lítio, tá? Hoje em dia não é mais a primeira escolha, em muitas situações, normalmente se usa ácido valproico, é bastante comum, a motrigina também é usada bastante, carbamazepina nem tanto, tá? Eu vi uns estudos recentemente que falavam muito bem do ácido valproico e da lamotrigina, né? Mas o lítio ainda é muito usado, tá? Tem para cada tipo de padrão, tem alguns casos que falam assim, o que surgiu primeiro? Surgiu primeiro a depressão ou a mania? Aí usa um medicamento. Surgiu primeiro, se for o contrário, usa outro. Mas em geral é isso, tá bom? Então, revisando, o que tem que saber aqui? Tá? Epidemiologia, 1 a 3% adultos jovens. Fisiopatologia, genética e história familiar. Neurotransmissores, eles aumentam ou diminuem de acordo com os ciclos, né? Serotonina, norepinefrina e dopamina. E, sobretudo, no lobo pré-frontal anteroposterior, aqui um pouquinho em cima da sobrancelha. Quadro clínico, é uma alteração do humor e das atividades. Então, para lembrar, a gente usa o DIGFAST. Tá? DIGFAST, distração, irresponsabilidade, grandiosidade, fuga de ideias, atividades aumentadas, né? Sono diminuído e tagarela, não para de falar, talkative. Né? Esse daqui é em inglês, né? Talkative. Então, mas em português dá na mesma. Diagnóstico, tem 3 tipos. Para o primeiro tipo, mania por mais de 2 semanas. Para o tipo 2 tem que ter hipomania e depressão, não precisa ter depressão no tipo 1. E ciclotimia, quando é a regra do 2. Então, 2 anos, tipo 2, estável por menos de 2 meses. E o tratamento caloral. Então, 3 drogas antipiléticas, 3 drogas antipsicóticas e a clássica que é o lítio. Carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, olanzapina, risperidona, aripiprazol, que caro que é uma desgraça isso aqui, e lítio. Beleza? Espero que ajude, boa sorte. Tomara que dê tempo de vocês verem antes do tutorial amanhã. Divirtam-se. E desculpa aí qualquer coisa, me corrijam se eu esqueci alguma coisa. Falou, beijos. Eu não tenho dedicatória, né? Essa daqui vai ser dedicada para CEO Giovana. Muito obrigado, Giovana, pela ajuda e até a próxima. Valeu.